E o dia foi agitado em Brasília após matéria do jornal Estado de São Paulo afirmar que o ministro da Defesa condicionou a realização das eleições de 2022 à aprovação do voto impresso. Segundo o jornal, a ameaça foi feita ao presidente da Câmara por um emissário de Braga Neto. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Após a repercussão, o ministro da Defesa disse que a reportagem é mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. Braga Neto também afirmou que não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores, mas não negou enfaticamente o teor da publicação. As declarações do ministro foram dadas em evento no Ministério da Defesa, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do vice Hamilton Mourão e da cúpula militar. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições nacionais, regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro. Recentemente, Bolsonaro chegou a dizer que ou haverá voto impresso em 2022 ou não vai ter eleição. Na sua declaração, Braga Neto aproveitou para defender a proposta que tramita na Câmara e é uma bandeira do governo federal. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. O presidente da Câmara foi às redes sociais para se manifestar, mas não desmentiu a reportagem. Arthur Lira, do Progressistas, disse apenas: a despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é, o brasileiro quer vacina, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem, através do voto popular, secreto e soberano. Ele aproveitou para indicar satisfação com a provável ida do senador Ciro Nogueira, também do Progressistas, um dos líderes do Centrão, para a Casa Civil do governo Bolsonaro. Escreveu: as últimas decisões do governo foram pelo reconhecimento da política e da articulação como único meio de fazer o país avançar. Na reportagem sobre a ameaça à eleição, o Estadão afirma que, ao dar o aviso, Braga Neto tinha o aval de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Na ocasião, Lira teria considerado o recado como uma ameaça de golpe e procurou Bolsonaro. Segundo o jornal, eles tiveram uma longa conversa no Palácio da Alvorada. De acordo com relatos obtidos pelo jornal, o presidente da Câmara disse ao chefe do Executivo que não contasse com ele para qualquer ato de ruptura institucional. Líder do Centrão, bloco que dá sustentação ao governo no Congresso, Lira assegurou que iria com Bolsonaro até o fim, com ou sem crise política, mesmo se fosse para perder a eleição, mas não admitiria golpe. Bolsonaro respondeu que nunca havia defendido um golpe. O presidente afirmou ainda que respeitava as 4 linhas da Constituição, como sempre costuma dizer em público. Lira, então, teria rebatido e observado que o emissário havia sido muito claro ao dar o alerta e avisou o presidente que a Câmara não embarcaria em nada que significasse rompimento com a democracia. Segundo a publicação, o recado dos militares e a reação do presidente da Câmara são de conhecimento de um restrito grupo da política e do judiciário, com quem o Estadão conversou nas últimas 2 semanas. O diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto, também foi às redes sociais. Ele disse: diante das diversas reações, considero importante reafirmar na íntegra o teor da reportagem publicada hoje no Estadão sobre os diálogos do ministro da Defesa. O compromisso inabalável do Estadão segue sendo a qualidade jornalística e o respeito ao Estado de Direito. E a reportagem do Estadão repercutiu no meio jurídico e político. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e com o ministro da Defesa, Braga Neto, e ambos
desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaça às eleições. Barroso disse que temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente e mobilizada em favor da democracia. Durante um seminário virtual, o ministro do STF, Edson Fachin, e vice-presidente do TSE, afirmou que a eleição é questionada por atores políticos que almejam sequestrar o poder. Estabelecendo um regime de inverdade consensual, um acordo sobre a mentira, que é fruto desses tempos cognominados de pós-verdade, o que, a rigor, é a antessala, é um pré-fascismo. E assim o fazem, e é preciso dizer com todas as letras, buscando naturalizar, e basta que leiamos os periódicos do dia de hoje, buscam naturalizar um eventual descarte da consulta popular, o que, na prática, significa instaurar um regime de exceção. O relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, pediu a demissão de Braga Neto do Ministério da Defesa. O senador do MDB afirmou que as declarações do chefe das Forças Armadas são irresponsáveis e inconsequentes, ofendem a Constituição e o povo. O líder da oposição na Câmara, o deputado Alessandro Molon, do PSB, também se manifestou. Numa publicação, ele disse que a denúncia é extremamente grave e que não cabe ao ministro da Defesa querer impor ao parlamento o que deve aprovar, nem estabelecer condições para que as eleições aconteçam. Já o vice-presidente da República chamou a reportagem sobre a suposta ameaça do ministro da Defesa de mentira. Eu acho que vai ter eleição, pô. Quem é que vai proibir eleição no Brasil, pô? Por favor, gente. Isso aí, nós não somos república de banana, pô. O filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, afirmou em uma live no Instagram, sem citar a matéria, que frequentemente as falas do pai são deturpadas. O presidente, ele a todo momento fala o quê? Que ele não é um ditador. A esquerda adoraria que o presidente fosse ditador, porque aí o discurso dela se tornaria verdade.